Não contentes em querer mandar na sua vida presente, querem agora comandar a vida futura. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Cientistas da Universidade de Suzhou, na China, estão desenvolvendo um processo de gestação de bebês em úteros artificiais, utilizando inclusive inteligência artificial para controlar o processo. A máquina de produzir bebês requer apenas um óvulo fecundado e pode fazer todo o desenvolvimento do feto até o nascimento. Literalmente, seria possível a criação de uma fábrica de crianças, sem precisar de pais e mães para gerá-las. O processo ainda está longe de estar pronto, está longe de produzir o primeiro neném totalmente artificial. Por ora, apenas ratos bebês são gerados assim e ainda com uma taxa de sucesso relativamente pequena. Ainda há um longo caminho até essa tecnologia estar plenamente funcional. Mas certamente isso é algo que é interesse de governos em todos os países do mundo. Pesquisas nesse sentido já existem de fato em vários lugares. Em 2017, pesquisadores na Filadélfia conseguiram desenvolver um útero para manter um feto de cordeiro por vários meses e ele se desenvolveu como se fosse num útero natural. As pesquisas estão avançando no mundo todo, mas têm ganhado muita força na China devido ao problema demográfico de lá. Já falamos sobre esse problema em inúmeros vídeos aqui no canal, como, por exemplo, a armadilha demográfica que demolirá as ambições chinesas. A política do filho único reduziu as taxas de fertilidade chinesas abruptamente e agora os valores estão muito baixos, a ponto de se arriscar um colapso econômico muito em breve devido à falta de jovens. Esse problema é muito grande na China, mas não é exclusivo de lá. Como falamos em outro vídeo, a implosão demográfica que assombra o mundo, Japão, Europa, Estados Unidos e até o Brasil já lidam com taxas de fertilidade abaixo do mínimo de reposição. Portanto, o problema é pior na China, devido à política do filho único, mas existe no mundo todo. O problema é que, sem jovens, o crescimento econômico fica muito mais complicado. Toda a nossa sociedade funciona no pretexto que pessoas jovens vão estar iniciando na vida, dispostas a trabalhar um pouco mais, ganhar um pouco menos, para aprender uma profissão, fazer uma carreira. Assim, tipicamente recebem tarefas menos complexas, mas mais longas e árduas. Além disso, os jovens fazem falta como consumidores, pessoas mais velhas tendem a consumir menos. São os jovens que estão preocupados em comprar apartamento, formar família, comprar carro. O Estado também gosta dos jovens porque os vê como bucha de canhão barata para usar nas guerras. Portanto, a falta de jovens em uma sociedade é preocupante para vários atores, principalmente para o Estado. O fato é que cada vez mais jovens adiam o prazo para se tornarem pais e mães, muitas vezes esbarrando no limite biológico e acabando ou sem filhos ou com poucos filhos. E isso é um problema para o Estado e para a economia. Por isso, a pressa do Estado chinês nessa tecnologia. Agora, imagine um pesadelo de um mundo em que o Estado controla a produção de bebês de forma industrial. Isso não é novidade, foi falado na obra de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. É possível antever que as pessoas irão preferir este método ao invés da gravidez natural. Afinal, a gravidez é algo incômodo para a mulher e sujeita a riscos. A mulher pode morrer na gravidez. Da mesma forma que hoje mulheres preferem a cesárea do que o parto normal, devido a um risco menor e a menos dor, menos inconveniente, é possível imaginar que irão preferir a gravidez em útero artificial ao invés da gravidez natural. Em pouco tempo, a reprodução natural via gravidez uterina será algo raro, visto como coisa apenas de pessoas pobres incapazes de usufruir da medicina mais moderna, além de altamente anti-higiênico. Mas pior é que certamente o Estado fará o temível planejamento central aí também. Precisamos de operários para trabalhar na construção civil? Pegue os genes dos melhores trabalhadores em construção civil e faça 10 mil bebês cópia com essas capacidades. Pior, como dizia Huxley, use químicos nos cérebros durante a gestação para criar pessoas felizes em fazer tarefas manuais, felizes em obedecer ordens. Crie mecanismos de condicionamento desde o ventre. Você não terá apenas aquela mão de obra necessária, mas também a melhor mão de obra possível, todos sem questionar a autoridade. Precisamos
de soldados para uma guerra, pegue o DNA dos seus melhores soldados, use química e condicionamento desde o útero e crie seres felizes em guerrear e morrer por seu país. Ao final, a sociedade ficaria restrita a uma pequena minoria que se reproduz ainda da forma antiga e um monte de escravos voluntários do Estado, verdadeiros robôs de carne e osso. É o pior pesadelo possível. Ao contrário do Estado que usa força para controlar a linguagem ou para manter seus cidadãos submissos, a distopia de 1984 de George Orwell, teríamos a distopia muito mais sofisticada de Aldous Huxley, de O Admirável Mundo Novo, em que você é condicionado desde o útero a sequer buscar a liberdade, sempre obedecer o Estado. Hoje, vários governos, principalmente socialistas, já veem as crianças mais como propriedade do Estado do que como integrante de uma família. Não seria impossível imaginar esses bebês sendo gerados por essa enorme máquina de úteros artificiais, depois sendo criados em enormes orfanatos estatais, até entrarem em escolas públicas e depois indo trabalhar de forma independente, mas sempre sob o comando do Estado. E mais, com a imagem do pai e da mãe substituídos por benevolentes líderes estatais. É algo preocupante, mas é algo perfeitamente possível de imaginar o Partido Comunista Chinês fazendo para resolver o problema demográfico deles. Pior, talvez criando tantos chineses condicionados que poderiam facilmente invadir outros países como imigrantes, sempre com lealdade assegurada desde o útero. Um pesadelo completo para a liberdade. Felizmente, essa distopia não vai acontecer, não precisamos ficar preocupados com ela, por dois motivos simples. Primeiro, porque isso poderá ser usado para fazer seguidores, mas nunca para fazer líderes. E quanto maior a liderança de alguém, maior a capacidade dessa pessoa pensar de forma independente e questionar o próprio Estado, menor o controle do governo sobre ela. Essa era o ponto fraco da distopia de Aldous Huxley. Existe um dilema básico ali. Criar robôs de carne é irrelevante, é preciso que tenham livre-arbítrio. E se tiverem livre-arbítrio, é impossível o governo garantir a obediência absoluta. As premissas dessa distopia são conflitantes. Mas pior ainda é a questão econômica, porque criar filhos artificialmente continua sendo tão caro quanto criá-los naturalmente. A gravidez é o menor dos problemas econômicos na hora de criar um filho. O resto da vida da criança é que é. E sim, jovens não querem ter filhos hoje em dia devido à questão econômica. Veja, ter um filho é algo trabalhoso e caro, ninguém discute isso. Lógico, é uma atividade extremamente recompensadora em outros planos, no plano emocional, no plano transcendental, até no plano espiritual. Eu sou pai de 3 lindos filhos que não trocaria por nada neste mundo. Mas, olhando do ponto de vista exclusivamente econômico, de fato, ter filhos dá um prejuízo monstro. Requer que os pais reservem uma boa parte da sua renda para sustentar os rebentos por um longo período, 2 décadas no mínimo. Mas principalmente requer muito trabalho e atenção personalíssima. Bebês exigem horas intermináveis de cuidados por vários anos. A questão é que esse custo não deixa de existir quando as crianças são criadas pelo Estado. O orfanato estatal, para um número tão grande de crianças, para todas as crianças da sociedade, seria também algo extremamente caro. No final, o governo, ao escolher criar filhos, estaria fazendo apenas mais uma escolha econômica centralizada. Como toda decisão centralizada, ela tende à ineficiência econômica e, por consequente, ao colapso. Não duvido que o Estado queira, tente, use sua força para, num futuro não muito distante, invadir também essa área da sociedade humana, que ainda é hoje descentralizada e distribuída, a reprodução humana. Mas tal como a tentativa de controlar a política, controlar o discurso, controlar nossa vida, a tentativa de controlar a reprodução também irá falhar. A taxa de fecundidade é um arranjo autorregulado na sociedade, tal como todos os demais aspectos econômicos. Está diminuindo a taxa de fecundidade exatamente porque, bem, talvez tenha muita gente no mundo mesmo, e esse excesso acabe forçando a economia no sentido da redução. Naturalmente, sistemas descentralizados e distribuídos tendem ao equilíbrio. Agentes totalitários, por sua vez, querendo impor à força suas agendas, inevitavelmente falham. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Bakunin Teixeira, escrito e narrado por Peter Turguniev.
Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!